Eu costumo dizer que existem histórias que o tempo não apaga. São os relatos que me chegam de todos os cantos desse nosso Brasil. Muitos vêm até a minha fogueira para contar seus causos, nas noites de quarta, mas nem todos podem fazer essa jornada. Por isso, eles me escrevem. Meu nome é Jonas Meia Face, e sou eu o guardião desses sussurros. Hoje, a poeira da estrada me trouxe 4 histórias que merecem ser ouvidas. Se tem coragem de fazer parte da nossa irmandade, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Boa noite, Jonas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mariana, e o que eu vou contar aconteceu 2 vezes na minha vida. A primeira, quando eu tinha apenas 18 anos. E a segunda, 11 anos depois, quando meu filho já era quase um rapaz. Eu morava no agreste pernambucano e fui obrigada a me casar com seu Amâncio, dono do abatedouro da cidade. Ele era muito mais velho que eu e tinha hábitos que deixavam qualquer um desconfortável. Passava a maior parte do tempo trancado em casa e, em todas as noites de lua cheia, dormia em outro quarto, trancava a porta. Ninguém sabia o que ele fazia. No começo, achei que fosse alguma mania ou um vício, mas, no fundo, algo me dizia que era muito pior. Quando meu filho Daniel nasceu, achei que as coisas iam mudar. Eu estava exausta, mas feliz. Só que, na véspera da primeira lua cheia depois do parto, acordei no meio da noite e percebi que a porta estava entreaberta. Caminhei até a sala e o que vi fez meu estômago revirar. Seu Amâncio estava ajoelhado no chão, com as mãos dentro da fralda suja do meu filho, levantando o pano até o rosto e aspirando o cheiro como se fosse um perfume caro. Ele percebeu que eu estava ali e se virou devagar. O sorriso que me deu era largo demais e os dentes, afiados, amarelados. Você devia estar dormindo, Mariana. Corri para o quarto e tranquei a porta. No dia seguinte, contei tudo à minha madrinha. Ela empalideceu e disse: "Esse homem é um lobisomem." Me explicou que o 7º filho homem, depois de 6 irmãs, se não fosse batizado, carregaria a maldição. E eu sabia. Seu Amâncio já tinha dito que tinha 6 irmãs e que nunca se deixou batizar. Ele vai atrás do seu menino, Mariana. É assim que a maldição se mantém viva. Passei o dia preparando a casa. Crucifixos nas portas, arruda nas janelas, sal grosso ao redor do berço e a faca de prata da minha avó escondida comigo. Quando a lua cheia subiu, ouvi o primeiro uivo. Logo depois, passos pesados no corredor. A porta se abriu e o que entrou não era mais meu marido. Era uma criatura peluda, de olhos amarelos, garras afiadas e um cheiro de sangue que enchia o quarto. Avançou direto para o berço. Eu gritei e cravei a faca de prata no seu flanco. Ele uivou, se debateu e fugiu pela janela deixando um rastro de sangue. Na manhã seguinte, disseram que encontraram o corpo de seu Amâncio na beira da estrada, todo dilacerado. Fui ao velório, mas, quando olhei de perto, algo estava errado. Meu marido tinha uma marca de nascença escura no pescoço, do tamanho de uma moeda. Aquele corpo não tinha nada. Eu não tinha matado meu marido. Ele estava vivo e à solta. 11 anos depois, Daniel estava completando 11 anos. Era noite de lua cheia. E eu ouvi aquele mesmo uivo. A porta da casa se abriu sozinha e o cheiro de carne crua invadiu o ar. Quando vi a figura parada no vão, meu sangue gelou. Os olhos amarelos, os dentes pontiagudos e, no lado do pescoço, a marca de nascença. Ele não veio para mim. Foi direto para o quarto de Daniel. Tentei impedir,
mas ele me empurrou com força. Segurou meu filho e mordeu o braço dele. Antes de fugir pela janela, me olhou e sorriu. Agora ele é meu. Daniel sobreviveu à mordida, mas a ferida fechou rápido demais. Ele ficou febril, sonhando com caçadas, falando coisas que não entendia. Eu sei que ele está mudando. E sei que na próxima lua cheia, algo vai acontecer. O que eu não sei é se, quando a hora chegar, eu vou ter coragem de impedir. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Amanda. Minha história se passou há alguns anos, numa daquelas casas solitárias da costa do Maranhão, castigada pelo vento que sopra do mar sem pedir licença. Foi lá que aprendi que o vento não carrega só areia e maresia. Às vezes, em agosto, ele carrega avisos e maldições. Nós fomos para lá, eu e meus pais, para cuidar da minha avó, vó Nena. Ela estava com a saúde frágil e a mente já se perdia em suas próprias memórias. A casa era simples, de frente para o mar, e o barulho das ondas e do vento era a nossa trilha sonora constante. Desde a primeira noite, notei o medo que minha avó tinha do vento. Quando a ventania da noite começava, ela se encolhia na cama, os olhos fundos e afustados fixos na janela. "Ela tá aí fora!" Ela sussurrava. "A assobiadeira! Eu escuto ela no vento, veio me buscar." Eu e meus pais trocávamos olhares de pena. "É só o vento, vó," eu dizia, segurando sua mão fina e fria. O vento assobia nas frestas da casa. Para nós, era apenas o delírio de uma mente cansada. Até que eu comecei a ouvir também. Foi numa noite em que eu não conseguia dormir. O vento soprava forte. E então, cavalgando a rajada de vento, eu ouvi um assobio, fino, agudo e estranhamente melódico. Não era um pássaro, era longo demais. Não era o vento nas frestas, tinha um tom humano. Ele parecia dançar ao redor da casa, ora perto, ora longe. Fiquei paralisada na cama, apenas escutando. As coisas pioraram. Depois de noites de ventania forte, eu encontrava passarinhos mortos no parapeito da janela do quarto da minha avó. Os pescoços torcidos, mas sem nenhuma marca de predador. A saúde dela, que era frágil, começou a desabar. Depois de uma noite em que o assobio foi quase constante, ela acordou com o corpo coberto de manchas roxas, como se dedos gelados a tivessem segurado com força. Eu tentei falar com meus pais, mas eles estavam exaustos com os cuidados, estressados. Diziam que eu estava me deixando levar pelas histórias da minha avó, que o medo dela estava passando para mim. Eu estava sozinha naquela. A situação ficou insustentável. Decidimos que o melhor era levar a vó Nena para um hospital na capital, em São Luís, mesmo contra a vontade dela, que chorava e implorava para não sair da casa. No dia de ir embora, o tempo virou. O céu ficou cinza e o vento começou a soprar com uma fúria que eu nunca tinha visto. Enquanto ajudávamos minha avó, fraca e protestando, a entrar no carro, o assobio começou. Mas não era mais melódico, era um grito, um chiado agudo ensurdecedor, que vinha de todas as direções ao mesmo tempo. Era um som de pura raiva, de uma posse que não queria ser quebrada. O vento balançava o carro, jogando areia contra os vidros. Meu pai tentava dar a partida e o motor falhava. O assobio ficava mais e mais alto. Em pânico, eu olhei pelo vidro de trás uma última vez para casa. E eu a vi.
Na janela escura do quarto da minha avó, parada, estava uma figura. Não era um vulto, era uma mulher, pequena, encurvada, vestida em trapos escuros que se agitavam com o vento, que, de alguma forma, não parecia tocá-la. O rosto era uma máscara de rugas e ódio, e os olhos brilhavam com uma luz verde doentia. A boca estava franzida e contraída, como se estivesse no meio de um assobio poderoso. A figura na janela, o ser de puro desprezo, era a imagem torcida e sobrenatural da minha própria avó. A verdade me atingiu como um raio gelado. A assobiadeira não era um espírito que vinha de fora para buscar a alma da minha avó. A minha avó era a assobiadeira. A lenda, o pacto, a maldição da Matinta Pereira tinha acontecido com ela em sua juventude. E agora, com seu corpo físico fraco, morrendo, o seu outro eu, a sua alma amaldiçoada, estava mais forte do que nunca. O assobio não era um chamado da morte, era o uivo da criatura, presa naquele corpo frágil, talvez tentando atrair uma nova vítima para quem pudesse passar o assobio, ou talvez apenas lutando para não ser arrancada daquela terra, daquela praia, à qual estava amarrada para sempre. Nós não estávamos salvando a avó Nena de um espírito. Nós estávamos tentando sequestrar a jaula de um. O carro finalmente pegou. Meu pai acelerou e nós fugimos com o som daquele grito de ódio nos perseguindo por quilômetros. Minha avó morreu 2 dias depois no hospital. Meus pais acreditam que lhe deram um final de vida digno. Só eu sei a verdade. Eu não sei o que aconteceu com o espírito, se ele se libertou com a morte dela, ou se ainda vaga por aquela praia, furioso, procurando uma nova casa, um novo corpo. As lendas que a gente ouve, a gente sempre se coloca no papel da vítima. A gente nunca para pensar que, às vezes, a pessoa que a gente mais ama e tenta proteger pode ser a própria assombração. Desde aquele dia, eu tenho medo do vento. Não pelo que ele pode trazer, mas por quem ele, na verdade, pode estar tentando impedir de ir embora. Terceiro relato. Boa noite. Meu nome é Gabriel. A minha história aconteceu num mês de agosto, o mês do cachorro louco, das férias de julho que se esticam até não poder mais. E a história de como a estupidez da adolescência e o tédio de uma cidade pequena nos levaram a um lugar onde não deveríamos ter entrado. E como um de nós nunca mais voltou de verdade. Eu cresci numa cidade no interior de Goiás que estava em plena expansão. O asfalto novo comendo as bordas do cerrado, condomínios surgindo. E no ponto mais alto da cidade, na divisa entre o novo e o velho, ficava ela, a caixa d'água antiga. Um gigante de metal, todo enferrujado, desativado há anos. Para nós, moleques de 15 anos, ela era um monumento, um desafio. A gente ouvia as histórias, que era mal-assombrada, que um homem tinha se jogado de lá, que dava para ouvir choros à noite. Tudo o que a gente precisava para uma aventura. Num fim de tarde, na hora em que o céu fica da cor de um hematoma, eu, Léo e o Rafa decidimos que era a hora. Fomos de bicicleta até o pé do morro e começamos a subida pela escada de metal, que rangia e balançava a cada degrau, protestando contra o nosso peso. Ao chegar lá em cima, na plataforma que circulava o grande tanque, o clima mudou. O barulho da cidade sumiu, abafado. O cheiro era de ferrugem, de água parada e de outra coisa. Um cheiro de bicho do mato, um cheiro de ninho úmido e sujo. Foi quando vimos os ninhos. Nos cantos da plataforma havia uns emaranhados estranhos. Não eram de passarinho. Eram maiores, feitos de galhos secos, arame parpado, pedaços de pano rasgado e ossos. Ossos pequenos de gambá, de gato, de pomba. Aquilo nos deu o primeiro arrepio de verdade. Com o coração na boca, olhamos por cima da borda, para dentro do tanque. Estava cheio até a metade com uma água preta, lisa como vidro, que não refletia a luz do céu. Uma água morta. Vamos embora, o Rafa sussurrou. E foi nesse exato instante que ouvimos um som.
Scrape. Um arranhão agudo vindo de dentro da parede de metal do tanque bem ao nosso lado. O som de unhas compridas e duras passando no ferro. Isso foi o bastante. O pânico bateu. Nos viramos para descer a escada o mais rápido possível. Eu fui na frente, Rafa no meio e Léo, o mais corajoso, por último. Eu já estava na metade da escada quando ouvi o grito dele. Um grito de dor e surpresa. Olhamos para cima. Ele estava descendo, pálido como cera. Alguma coisa me pegou, ele disse com a voz falhando. Quando chegamos no chão, vimos o tornozelo dele. Havia 3 cortes paralelos, fundos e arroxeados, como se uma garra de 3 dedos o tivesse agarrado com força. Nós mentimos para os pais dele. Dissemos que ele se arranhou num ferro solto. Mas nós 3 sabíamos a verdade. E a prova veio nos dias seguintes. O Léo mudou. Primeiro veio a sede. Uma sede que não passava. Ele andava com uma garrafa de 2 litros de água para todo lado e a secava em menos de 1 hora, mas continuava reclamando de boca seca. Depois ele se afastou. Não queria mais sair, não atendia o telefone. Às vezes eu ouvia da minha janela, parado no quintal da casa dele, apenas olhando fixamente na direção do morro da caixa d'água. A pele dele também mudou. Perdeu a cor, ficou pálida e com uma aparência sempre meio úmida, pegajosa. Eu estava apavorado e me sentindo culpado. Comecei a pesquisar. Fui na pequena biblioteca da cidade, conversei com os moradores mais antigos. Eu precisava entender o que morava naquela torre. Encontrei a resposta em microfilmes de jornais velhos. A caixa d'água foi construída nos anos 70. Mas antes dela, a água da cidade vinha de um poço artesiano enorme cavado exatamente no mesmo lugar. Um poço que foi lacrado com concreto nos anos 60, depois de uma série de afogamentos inexplicáveis. As reportagens falavam de uma lenda local, de uma mãe d'água que vivia no poço e que, todo ano, pedia uma alma. Meu sangue gelou. A criatura do poço não morreu quando lacraram. Ela só hibernou. E quando os homens construíram uma nova imensa reserva de água parada bem em cima da casa dela, ela simplesmente se mudou. Não era um fantasma. Era um predador territorial. E o arranhão no tornozelo do Léo não foi um ataque aleatório. Foi uma marca, uma mordida de posse. A sede insaciável que ele sentia não era uma doença. Era o chamado da criatura, uma guia sobrenatural, puxando sua presa marcada de volta para a água, de volta para o ninho. Uma noite, Léo sumiu. A mãe dele ligou para minha casa desesperada. Eu não precisei que ela dissesse mais nada. Eu sabia para onde ele tinha ido. Corri para o morro. A bicicleta do Léo estava caída no pé da escada. Eu olhei para cima para o gigante de ferrugem silencioso contra a lua cheia. Eu não tive coragem de subir. Apenas fiquei ali, paralisado de medo. E no silêncio da noite, eu ouvi um único e suave som de splash vindo lá de cima. E depois, nada. O corpo dele foi encontrado dias depois. A causa da morte, disseram, foi afogamento. Um acidente trágico. Ninguém entendeu como ele subiu e caiu lá dentro. Mas eu entendi. Ele não caiu. Ele atendeu ao chamado. As pessoas do interior têm medo do mato, do rio. A gente que cresce na cidade acha que o asfalto nos protege, que o concreto não guarda monstros. Mas eles estão lá. Eles só mudam de endereço. Trocam o poço pela caixa d'água. Então, da próxima vez que vocês passarem por um gigante de ferrugem desses, parado e silencioso no alto de um morro, lembrem-se do meu amigo e torçam para que a sede que vocês sentem seja apenas o calor. Quarto relato. Boa noite. Meu nome é Matias e eu sei o que vocês pensam quando ouvem o meu sotaque e a minha idade. Vão pensar que sou um contador de causos. Não sou. Eu sou um caçador. E o que eu caço não é tatu nem paca. Eu caço o que se esconde no vento. Vocês da cidade, vocês acham graça do Saci.
Desenham ele nos livros das crianças, um negrinho de gorro vermelho, pulando numa perna só, fazendo traquinagem, escondendo o dedal da costureira. É o seu maior erro e a maior vitória dele. Fazer vocês acreditarem que ele é inofensivo. Nós, os velhos que ainda benzem e que entendem da terra, não o chamamos de saci. Nós o chamamos de enredado. Porque é isso que ele faz. Ele não faz travessuras. Ele cria nós na linha do destino. Ele é um espírito de puro caos, um redemoinho de discórdia que é atraído para onde a desordem já começou a brotar e a alimenta até que tudo se desfaça. O enredado não esconde o seu pote de feijão. Ele faz o feijão queimar na panela sem motivo, no dia em que a visita mais importante chega. Ele não dá um nó na crina do seu cavalo. Ele faz o cavalo empacar na porteira no dia da feira, fazendo você perder o melhor negócio do ano. Ele sopra uma palavra de dúvida no ouvido do marido e uma de desconfiança no da esposa, e se senta rindo enquanto a casa pega fogo por dentro. Ele é o patrono da desgraça miúda que de tão pequena vira uma tragédia. Há muitos anos, fui chamado a uma fazenda de café nas montanhas do Espírito Santo. Uma família boa, trabalhadora, que estava se desfazendo. O café secava no pé, os animais adoeciam, o pai e o filho mais velho, antes unha e carne, já não se olhavam sem rosnar. Cheguei lá e senti o ar pesado, enredado. Vi os sinais. O cheiro de fumo de pito debaixo da janela do quarto do casal onde ninguém fumava. A faca de trabalho do pai que sumia e reaparecia em lugares absurdos. A filha pequena que chorava com pesadelos de um homem de um pessoa que ria no escuro. Eu soube, na hora. Um enredado dos velhos, dos fortes, já tinha fincado raiz naquela terra. Eu me preparei. A lenda que vocês conhecem tem um fundo de verdade. Para pegar um, é preciso esperar pelo redemoinho. E não é um redemoinho de poeira, não. É um vórtex de ar sujo, um funil de vento que entorta a luz e cala todos os sons ao redor. Esperei por 2 dias. No terceiro, ele veio. No meio do terreiro de secar café, o redemoinho se formou. Fiquei firme, rezei o que sabia, e quando ele passou perto de mim, eu atirei o meu terço benzido bem no meio dele. Ouvi um grito que não tem boca, um chiado de raiva e surpresa. O redemoinho se desfez, e no chão, no lugar dele, havia apenas um gorro vermelho, pequeno e sujo, e uma fumaça que logo se dissipou. Peguei o gorro e, como manda o ritual, o prendi dentro de uma garrafa de vidro escuro que selei com cera de vela benta. No mesmo instante, o ar da fazenda ficou mais leve. A família fez as pazes naquela mesma noite. A praga do café sumiu. Eu tinha salvado eles. A lenda que contam para vocês termina aqui. Dizem que com o saci na garrafa, a gente vira o mestre dele, que ele nos concede um desejo em troca da liberdade. Mentira. A mentira mais cruel de todas. A gente não aprisiona o caos numa garrafa, meu filho. O caos não cabe num vidro. Para tirá-lo de um lugar grande como uma fazenda, você precisa oferecê-lo um lugar menor. Um lugar mais fácil de vigiar. Você oferece a si mesmo. Para a magia funcionar, para o enredado ser verdadeiramente neutralizado, o caçador precisa, ao selar a garrafa, aceitar um pedaço da essência dele dentro do próprio corpo. É uma transferência, um sacrifício. A garrafa é só um foco, uma âncora. A verdadeira prisão sou eu. Naquela noite, eu tive uma febre que quase me levou. E quando acordei, minha mão esquerda, a mesma que jogou o terço, estava assim. Dura, retorcida, com uma tremedeira que nunca passa.
é a parte do enredado do cafezal que mora em mim. O nó que eu desatei lá e amarrei aqui. Eu carrego comigo um pedaço de cada um que já prendi. Minha tosse seca é a fumaça de um. Minha perna que manca é o pulo de outro. Minha vida de reclusão, minhas rezas diárias, não são por devoção. São para manter a ordem aqui dentro. Para impedir que os nós que eu guardo em mim se soltem e se enredem no mundo outra vez. Eu sou a garrafa. Então, da próxima vez que vocês virem um redemoinho de poeira na estrada, não achem graça, não façam um pedido. Façam uma oração. Rezem por ele, para que ele encontre paz. E rezem pelo pobre coitado do caçador que um dia talvez tenha que encontrá-lo. Porque o saci não te dá desejos, ele te dá a si mesmo. E carregar um pedaço do caos dentro de você é um tipo de inferno que não está em livro nenhum. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?